Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá e pela tua bondade que tem se manifestado na nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, nesta manhã, que fale poderosamente ao nosso coração. Nós estamos aqui abertos para receber esta semente poderosa da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 2 até o versículo 4. Olha o que diz, gente. É melhor, olha só, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Olha que o escritor aos Eclesiastes está dizendo que é melhor você estar numa casa de luto do que você estar numa casa de festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Parece ser assim um pouco contraditório, né? Dizer que nós devemos estar na casa do luto e não da casa da festa. Mas aí você pensa, poxa, será que Deus não me chamou para uma vida de alegria, de abundância? Como assim? Eu tenho que estar na casa do luto. É melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Diz que o coração do sábio está na casa do luto. Como assim? E o do tolo está na casa da alegria. Você vai entender. Você vai entender o que é que esse texto está querendo dizer. Deixa então começar fazendo perguntas. Vou perguntar para você. Você gosta de perder? Alguém gosta de perder aqui? Respondam-me rápido. Alguém gosta de perder? Seja sincero, pode responder de maneira sincera. Isso. A Crislene disse não. A Vicky disse não. A Cici não. A Má não. A Julie não. Wilson não. A Kate Soto não. Mônica não. Glauber não. Cici nunca. A pergunta é, você gosta de perder? Só responda isso, sim ou não. Vamos lá. Estou lendo aqui. Tá. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. A derrota é algo bom de se experimentar na vida? A derrota é algo bom de se experimentar na vida, gente? É algo bom? Passar por uma derrota é legal? Quando você é derrotado, você fala: ei, que legal, fui derrotado. É bom isso, gente? Alguém aqui, quando é derrotado, sai celebrando? Poxa, que bom, experimentei a derrota. Uau! Olha, gente, eu não gosto de perder, eu vou falar de mim, tá? E pra mim, experimentar derrota é chato, é ruim demais. É muito ruim. Eu não gosto. Eu não celebro quando eu sou derrotado. E não vejo ninguém celebrando quando é derrotado. Mas nós vamos desenvolver o tema, presta atenção. Vamos desenvolver o tema. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. Pode-se ganhar algo perdendo? Pode-se ganhar algo perdendo? Será que existe algo de bom quando nós passamos por alguma derrota? Aí já muda o cenário. Pode-se ganhar algo perdendo? Existe algo de bom quando nós passamos por alguma derrota? Olha lá, vamos lá. O Otávio disse sim.
A Luciane disse sim, a Júlia disse sim, o Tuca disse sim, a Ana sem dúvidas, a Ilceia sim. É isso aí, vamos lá. Sempre tem um aprendizado, no mínimo experiências. Estão dizendo, estou lendo vocês, o que vocês estão escrevendo. Deus tem o melhor, sim, sim, pode sim, sim, aprende lições, e aí vai. Legal. Tudo isso é muito bacana. Tem uma frase do C.S. Lewis, anote essa frase, do C.S. Lewis. Ele diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então vamos desenvolver o tema aqui, amigos. Preste atenção, tenha muita atenção no que eu vou dizer para você não perder, porque eu vou falar de algumas coisas que se você perder o fio da meada você pode interpretar mal, tá? Então vamos lá, que é um tema assim um pouco, vai apertar um pouquinho mais. Olha, gente, nós vivemos numa sociedade pouco preparada para gente que está derrotada. A gente nunca consegue ver a gente não consegue ver com bons olhos o outro que está numa situação difícil. Não se tem espaço afetivo para quem perde. Aliás, nós vivemos num mundo em que nós somos implacáveis e duros com os derrotados. Por exemplo, o brasileiro não tem nenhum respeito pelo vice-campeão de futebol. Na cabeça do brasileiro, o vice-campeão não é o segundo lugar, é o primeiro dos derrotados. Não tem valor nenhum. Nós somos duros com nós mesmos quando nós perdemos. E somos muito mais duros com o nosso próximo quando ele perde. Nós vivemos, amigos, num mundo que não basta a gente passar de ano. A gente tem que ser o melhor da classe. A gente vive num mundo que não nos serve qualquer lugar de destaque. Não, não pode ser qualquer lugar. Tem que ser famoso. Nós vivemos numa sociedade, amigos, em que o rico ele é benquisto, ele tem privilégios, mas o pobre ele é visto como vagabundo, como inativo, como um preguiçoso. Os imperativos da nossa sociedade são: vença sempre, derrote quem estiver na sua frente, avance e prospere. Esses são os imperativos da nossa sociedade. Agora, até no meio religioso, a ordem é a seguinte: olha, busque a Deus para você prosperar. Não é verdade? Mas olha só, preste bem atenção. Indo contra o discurso religioso da prosperidade, indo contra esse discurso e advogando agora uma causa que é praticamente perdida, nós vamos aqui falar sobre os problemas e dificuldades que na verdade não são de todo ruim na nossa vida. Perder e amargar uma dor não é de todo ruim. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 11:30, ele diz assim: se eu for me orgulhar, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, ele se orgulha da fraqueza. Ele não disse de se orgulhar nas coisas que mostrariam a sua força, ou mostrariam a sua capacidade. Se orgulhar nas coisas que mostram beleza. Não, ele disse se orgulhar na fraqueza. Então, perder pode ser sim um ganho para você. Perder pode ser um ganho para você. Entenda que se você mais perdeu do que ganhou, isso não é de todo ruim. Não. O seu momento de crise, que eu sei que muita gente está passando aqui por crise, o seu momento de crise pode ser muito produtivo. Pode ser muito rico. E nós precisamos mudar o nosso olhar em relação aos problemas que a gente enfrenta na vida, amigos. Mude o seu olhar. E observarmos o que há de bom nos problemas. Existe algo de bom passar por problemas? Será que existe algo de bom passar pelas tempestades desta vida? É o que nós vamos ver. Você que está enfrentando uma crise hoje, no seu casamento, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua vida financeira, ou qualquer outra área, na saúde, seja o que for. Lembre-se que na hora da crise,
nós temos a oportunidade de um novo começo. Mas o que a Bíblia pode nos ensinar, amigos, nos momentos de derrotas, de lutas e tribulações que nós enfrentamos? Hein? Como é que nós podemos superar estes momentos de crises que nós vivemos? Amigos, Deus nos ensina a olhar de maneira diferente para as nossas dificuldades. E Ele nos ensina a extrairmos coisas importantes. Então, nesta manhã, nós vamos extrair lições importantes para a nossa vida. Diante das derrotas. Quais são as respostas que Deus tem para a nossa vida diante das derrotas que enfrentamos? Então, vamos lá. Anote aí. Anote o que eu vou dizer. Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer como base é: quando as derrotas não são de todas ruins? Quando? Quando que as derrotas não são de todas ruins? Essa é a pergunta. E aí eu vou responder com tópicos. Primeiro, então a pergunta é: quando as derrotas não são de todas ruins? Primeiro, quando elas têm força de nos ensinar a nossa fragilidade. Vou repetir. Quando elas têm força de nos ensinar a nossa fragilidade. Veja, uma pessoa sem derrota na vida facilmente se engana sobre a sua onipotência. Facilmente. Um homem que só tem conquistas, vitórias na vida, ele facilmente acredita ser um super-homem. E quando a gente se acha super, nós desenvolvemos um processo de autossuficiência, ou seja, eu me basto, eu me resolvo, eu não preciso de ninguém nessa vida. Quando a gente desenvolve a ideia de autossuficiência, nós temos as maiores chances de nos dar mal na vida. Pense comigo, reflita aqui comigo. Quem é que morre afogado em alto mar? Quem é que morre afogado em alto mar? Sabe quem? Quem não tem medo de nadar. Porque o medroso, ele não morre afogado, porque ele não é afoito, ele fica à beira da água. Quando a gente é derrotado na vida, a gente se torna mais medroso, não é verdade? Quando a gente é derrotado em alguma área, a gente fica mais medroso. E eu vou dizer para você que, nesse aspecto, ser medroso não é de todo ruim. Não. Portanto, a sua derrota não é de toda ruim quando ela ensina você os limites da sua capacidade e a necessidade que você tem do outro. Percebe? Gente, não há melhor lugar para reconhecer a nossa finitude do que quando nós estamos frágeis. Se você se acha forte demais, você é um camarada que se acha o cara, se acha forte demais, eu vou te dar um conselho. Visite uma clínica psiquiátrica ou uma UTI de um hospital e conheça um pouco da fragilidade humana. Às vezes, nós nos achamos muito, né? E não desconfiamos que de uma hora para outra, num pequeno problema, nós podemos terminar a nossa vida num desses lugares. A nossa fragilidade humana, gente, é muito grande, né? E tudo é possível acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento, a qualquer hora. A gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida daqui a um minuto. Daqui uma hora, daqui a alguns dias, a gente não sabe. Então, as derrotas nos ajudam, olha só, as derrotas nos ajudam a olhar para a vida sem este olhar onipotente, que é a soberba. Veja, eu queria mostrar para vocês a bem-aventurança do derrotado. Outro dia eu vi essa bem-aventurança, achei muito legal, né? Alguém escreveu, achei muito bacana. A bem-aventurança do derrotado são aqueles que amargam grandes derrotas na vida. Eu vou pegar aqui para você, vou ler. Eu vou ler para vocês o que eu encontrei. Quer ver? Olha só. Vamos lá. Olha só a bem-aventurança dos derrotados. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque elas fizeram com que eu encarasse a realidade quando eu só queria viver em fantasia. Bem-aventuradas as minhas perdas, porque elas me tiraram da embriaguez dos elogios que me encheram de narcisismo. Bem-aventuradas as minhas dores, porque elas mostraram áreas ocultas,
cegadas por minha própria mentira, que agora posso corrigir. Bem-aventuradas as minhas derrocadas, porque elas removeram o verniz que não me deixava ter compaixão de quem sofre. Bem-aventurados os meus reveses, porque eles não me deixaram soberbo, um passo antes da queda. Bem-aventurados os meus percalços, porque eles me tornaram consciente de que eu preciso de amigos, de misericórdia e da graça de Deus. Uau! Maravilhoso. Deixa eu me ajeitar de novo aqui, peraí. Ajeitar as coisas aqui. Então, amigos, se você estiver... Presta atenção no que eu vou dizer. Se você estiver pensando que Deus está bravo, zangado com você por causa das suas derrotas, não pense assim não. Sabe por quê? Porque você é um bem-aventurado. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Então, o cristão, gente, não é conhecido por sua fortaleza. O cristão é conhecido por sua fragilidade e sua dependência de Deus e do próximo. Portanto, não desanime, você que tem enfrentado derrotas. Não desanime, você é um bem-aventurado. Segundo, anote aí. Segundo, a pergunta é: quando as derrotas não são de todas ruins? Quando as derrotas não são de todas ruins? Segundo, quando elas nos ensinam a nos superar. Anote. Quando é que as derrotas não são de todas ruins? Quando elas nos ensinam a nos superar. Gente, as derrotas podem ensinar as pessoas a se superarem. Quem convive, olha só, quem convive com uma pessoa sofrida, tenha muito cuidado. Porque você está diante de uma pessoa excepcional e extraordinária. Pessoas que sofreram muito, elas têm uma força maior do que aqueles que sofreram pouco. São pessoas que se superaram, porque a dor os obrigou a criar dentro deles uma força que de outra forma essas pessoas não teriam. Uma pessoa que conhece a dor, gente, ela pode surpreender os outros que estão acomodados. Por quê? Por quê? O carvalho, você conhece o carvalho? Aquela árvore estrondosa? O carvalho só se sustenta porque é uma árvore de regiões de grandes ventanias. E quanto mais forte a ventania, quanto mais forte, mais o carvalho finca suas raízes. Então é a tempestade que dá coragem ao marinheiro. É a proximidade com a dor que torna o nosso coração mais valente. Então, se você está passando por uma dor hoje, não desanime. Ela pode muito, mas muito mesmo te ajudar. Manuel Bandeira, um poeta nordestino, ele contraiu tuberculose quando era uma doença na época incurável, né? E ele estava desenganado pelos médicos. E ele podia morrer a qualquer instante, mas ele sobreviveu. E aí ele compôs toda a sua poesia. Os seus poemas de Manuel Bandeira, são carregados de conteúdo, gente, porque foram compostos em tempos de derrota, de tribulação. Olha um outro exemplo. O grande músico Beethoven. Beethoven, gente, ele compôs suas melhores peças quando ele percebeu que ele estava ficando surdo. Então, não olhe para a tribulação como um castigo de Deus, ou como um ataque do diabo. Olha o que eu vou dizer.
Não olhe para a tribulação como um castigo de Deus ou como um ataque do diabo. Veja por quê. Porque se o diabo está nos atacando, então ele está dando um tiro no pé dele. Porque nós vamos sair dessa tribulação maior do que nós éramos antes. Não é verdade? Então, é verdade que a tribulação pode nos destruir. Claro, uma dor crônica pode acabar com uma pessoa. Mas pense uma coisa. Alguns ditados populares. O mesmo martelo que despedaça o vidro forja o aço. O mesmo fogo que consome a palha purifica o ouro. O mesmo sol que enrijece o barro amolece a manteiga. O mesmo vento, gente, o mesmo vento que intimida o pardal faz com que a águia alcance as alturas. Você percebe? Então, gente, entenda que Deus não quer que a tribulação te destrua. Ele não quer. Mas Ele deseja te ajudar a superar e sair dela mais forte. E se nós podemos fazer escolhas, façamos escolha, gente, de não deixar o martelo, o fogo, o sol e o vento destruírem a gente. Porque nós podemos sair melhores, maiores desse problema que a gente está vivendo com a ajuda de Deus. Por isso que Paulo diz, Efésios 6, versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Aleluia. Terceiro, anote. Terceiro, você pode anotar? A pergunta é: quando as derrotas não são de todas ruins? Quando? Terceiro, quando elas nos ensinam a amar. As derrotas não são de todas ruins quando elas nos ensinam a amar. Amigos, o amor ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Não é verdade? Amar a Deus e ao próximo. Uma pessoa desacostumada com a dor, ela se torna insensível ao outro. Veja, os maiores interessados em ajudar a PAI, que é aquela associação que ajuda crianças com necessidades especiais, os maiores interessados em ajudar a PAI são pessoas que convivem ou conviveram com crianças com necessidades especiais. Os outros nem lembram que a PAI existe. Então, quanto mais próximo uma igreja estiver da pobreza, mais ela vai ter um coração missionário. Se você deseja valorizar as pessoas, ser governado por sentimentos e não por uma razão fria, ser solidário com o próximo, então você precisa se acostumar com o sofrimento. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Quando a Bíblia descreve Jesus, nas palavras do profeta Isaías, sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus? Diz o seguinte, lá em Isaías, no capítulo 53, diz assim: foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, e não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E olha o que o texto diz: homem de dores. Jesus foi homem de sofrimento, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Assim era Jesus, essa descrição, de Isaías a respeito de Jesus. Homem de dores. Pense comigo, você acredita que o perfeito pode ser melhorado? Aquilo que é perfeito pode ser melhorado? Você acredita que isso pode acontecer? Responda aí para mim. O perfeito pode ser melhorado?
O perfeito pode ser melhorado? Hein? Responda, o perfeito pode ser melhorado? Estou lendo aqui. Uns dizem sim, outros dizem não. O perfeito, aquilo que é perfeito, pode ser melhorado? Pegadinha, né? Tá divididas as opiniões. Eu vou responder para você e vou explicar. O perfeito pode ser melhorado? Sim. A Bíblia não diz que Jesus foi aperfeiçoado nos milagres que ele fez. Mas ele aprendeu na dor. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então veja, amigos, o perfeito pode ser melhorado? Pode. A Bíblia não diz que Jesus foi aperfeiçoado nas coisas boas, nos milagres que ele fez, mas ele aprendeu na dor. Ele foi melhorado na dor. Ele foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. E ele é perfeito. Mas foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu neste mundo. Porque, gente, é a dor que nos ensina a chorar com os que choram. É a dor que ensina a gente a carregar as cargas uns dos outros. É a dor que ensina a gente a querer ser cuidador do irmão, a ser mais humanos quando a vida quer nos empurrar para a selvageria. Por que Jesus sofreu, gente? Por quê? Porque foi exatamente por esta razão que ele foi tocado pela dor de uma viúva que iria enterrar o seu único filho, que ele chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro, que ele se identificou com a vergonha de uma mulher que ia ser apedrejada em praça pública, que ele pôde parar diante de um cego mendigo que clamava por misericórdia. Ah, meus amigos, foi exatamente por esta razão, por isso que ele sofreu. A dor ensina, gente. A dor ensina. Vocês sabem disso, todos nós aqui experimentamos a dor. Por isso, você não precisa exorcizar, nem xingar a sua dor. Você não precisa praguejar, amaldiçoar a sua dor. Você não precisa. Mas peça a Deus para que através da sua dor você também seja transformado à imagem de Cristo e que você possa, como Jesus, mostrar mais excelência neste mundo que precisa de homens e mulheres excelentes. Amém? Quarto, anote aí. Anote. Quarto e último. Quando as derrotas não são de todas ruins? Quando? Quando elas nos tornam ensináveis e maleáveis. Anote isso. Anote isso. Quando as derrotas não são de todas ruins? Quando elas nos tornam ensináveis e maleáveis. Veja bem, olha, homens durões, chefões, mandões, arrogantes, quando eles vão para o médico ou vão para o hospital, eles viram um gatinho. Ficam mansos, mansos, mansos. Toda pessoa machona, durona, né, mandona, quando vão para o hospital, diminuem, ficam mansos, ficam... Cara, o camarada é um leão, mas ele fica um gatinho, gatinho. É verdade ou não é? Por que isso, gente? Isso acontece porque a derrota tem a capacidade de nos tornar pessoas ensináveis e maleáveis. A derrota faz isso. Ela nos torna pessoas assim, ensináveis e maleáveis. O salmista dizia assim, Salmo 119, versículo 67. O salmista disse:
antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. E depois, no versículo 71 do mesmo Salmo, ele disse algo que poucos de nós teríamos coragem de dizer. Poucos de nós teríamos coragem de dizer. Sabe o que ele disse? Foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus estatutos. Ele disse, que bom que eu passei por isso, que bom que eu passei pela dor, que bom que eu fui derrotado, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi o que ele disse. Então, gente, olha que interessante. Existem empresas multinacionais que contratam executivos que tenham vindo de empresas falidas. Sabia disso? Existem empresas multinacionais que contratam executivos que tenham vindo de empresas falidas. Por que isso? Como é que você vai contratar um funcionário de uma empresa falida? Por quê? Tem empresas que contratam. Porque isso, a pessoa que veio de uma empresa falida, ela tem umas características importantes. Ela sabe lidar com crise, ela é maleável e ela é ensinável. Quanto mais altivo for a pessoa, menos disposição ela tem para aprender. Antes da pessoa terminar a pergunta, ela já tem a resposta. Não é verdade? O tipo de pessoa assim, ela não tem nada para aprender. Não, eu sou um cara de sucesso. Eu não preciso aprender com ninguém. Eu tenho que ensinar. Eu não tenho que aprender. Vocês que aprendam comigo. Entendeu? Essa é a dinâmica. O cara só de sucesso, de conquistas, ele só tem para ensinar, não tem nada para aprender. Então, quanto mais altivo for a pessoa, menos disposição para aprender. Agora, quanto mais humilde, mais disposição ao conselho. Por isso que essas multinacionais preferem pegar gente assim. Gente que não chega lá como o dono da verdade. Gente que chega de maneira humilde, disponível ao conselho. Ou seja, poxa, pode falar, eu quero te ouvir, pô, eu quero considerar isso. O que você está falando é importante. É por isso, gente, que o escritor aos Eclesiastes, ele tinha razão. O texto que a gente leu lá em cima, lembra? Que alguns não entenderam. É por isso que ele tinha razão quando ele disse, é melhor estar numa casa de luto do que na casa do banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor, a gente se torna mais maleável, a gente se torna mais sensível, mais humano. Por isso que o escritor Eclesiastes está dizendo isso, que é melhor. É melhor você estar na casa de luto, porque você se torna mais humano. Você vê a fragilidade da vida. É nesse sentido que ele está dizendo. O coração dos sábios, ele diz, está na casa do luto. Se você é sábio, você está com o teu coração na casa do luto. Prestando atenção, vendo que a vida ela é um sopro. Ela passa. E a gente vai embora rápido, rapidamente. Mas o coração dos tolos, diz o escritor, está na casa da alegria. Ele não se importa com nada. Ele se acha o dono da verdade. Tudo é festa para ele. Ele não se importa com ninguém. Ele não é sensível à dor do outro. Percebe o que o escritor está querendo dizer? Conseguiu captar? Eu quero concluir esse tema com vocês para a gente orar. Eu quero concluir. Gente, o sofrimento pode hoje renovar a sua coragem. A sua coragem tem força de ser renovada por causa do sofrimento. Por quê? Porque quem já perdeu, não tem mais nada a perder. Uma pessoa que não tem mais nada a perder é uma pessoa mais corajosa. Eu não tenho mais nada a perder mesmo, vamos meter as caras. É ou não é? Então, essa é a grande lição do Evangelho. Essa é a grande lição do Evangelho, gente. Jesus quer chamar hoje homens e mulheres que já perderam tudo. Os ateus dizem que igreja é lugar de gente derrotada. É isso mesmo. É isso mesmo. Igreja é o lugar onde as pessoas vão porque perderam tudo. Porque não tem mais saída para a vida. Porque estão desesperadas. Ótimo. Inclusive está acontecendo isso nesse momento.
Tá, eu recebo aqui mensagens, pessoas que falam comigo que elas querem voltar à igreja, que elas querem buscar a Deus, elas perderam tudo, elas estão mal, estão vivendo problemas, crises, dificuldades, tribulações, e elas, pastor, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso me apegar com Deus. Ótimo! Esse é o lugar que Jesus quer que você esteja mesmo. Mas a pessoa que vem à igreja cheia de cena, cheia de pompa, de reservas, de arrogância, é melhor não ir. É melhor não ir. Posso ouvir um amém da igreja aí? É melhor esperar perder tudo para você voltar para a igreja. Você que é cheio de arrogância, cheio de cena, cheio de pompa, é melhor você esperar perder tudo para você ir para a igreja. Infelizmente. Você que perdeu tudo, há uma proposta para um recomeço. Qual é? Recomece com Jesus e com os valores do reino de Deus. Você pode utilizar a dor, não para se acostumar com a dor, não é isso. Mas você pode utilizar a dor como um trampolim, como força. Peça a Deus hoje, e nós vamos pedir isso hoje, juntos. Peça a Deus sabedoria e graça. Porque tudo passa, gente. Todos os momentos difíceis passam também. E você pode ressurgir dessa dor que você está passando. Você pode. E essa é a esperança. Deus tem o melhor para a sua vida. E o mais importante é que Ele nunca vai abandonar você. Isso é o mais importante. Deus quer transformar o seu choro em sorriso. Deus quer transformar a sua dor em força. Deus quer transformar a sua fraqueza em fé. Deus quer transformar o seu sonho em realidade. Salmo 30, versículo 5. E eu encerro com esse texto para orar por vocês e com vocês. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor que você está enfrentando, a derrota que você passou, que viveu, isso vai passar. Isso vai passar. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. E que você aprenda as lições com as derrotas, com as lutas que você viveu. Aprenda as lições. Isso vai te ajudar muito. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Cuidado com gente que sofreu. Cuidado. Você tem que ter muito cuidado com gente que sofreu muito. Porque é o tipo de gente excepcional. É gente forte. É gente de um outro patamar, de um outro nível. Porque é gente que aprendeu lições preciosas para a vida. Então você que sofreu, você que sofre, está enfrentando uma dor tremenda, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Deus está tornando você uma pessoa muito melhor do que você é. Creia nisso. Tudo isso está acontecendo, Deus está permitindo. Alguém pode perguntar, mas Deus permite? Deus permite. Deus permite que a gente passe por lutas e tribulações. Por quê? Ele tem os propósitos dele, ele sabe onde ele precisa trabalhar na nossa vida. Deus sabe. Não é verdade? Porque se a gente não tiver problema, a gente se torna arrogante, gente. Se eu não tiver problema nenhum na vida, eu vou me achar o super-homem. Eu não preciso de nada. Nem de Deus eu preciso. Não preciso de ninguém, não preciso das pessoas, porque eu me basto. Eu sei como resolve as coisas. Eu sou o cara. Esse cara sou eu, como diz a música do Roberto Carlos. E que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre. Porque nós precisamos do Senhor, da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia sobre a nossa vida. Precisamos uns dos outros. E o Senhor, de repente, pode estar utilizando, permitindo na sua vida problemas para que você se torne uma pessoa melhor, mais humana. De repente você está muito arrogante. De repente você se acha muito. E Deus está permitindo para quebrar um pouquinho isso de você. Para que você venha para o lugar certo. Para que você aprenda a se humanizar. A ter empatia, sentir a dor do outro. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que Ele permite, o que é bom para mim e para você. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga querida, receba essa palavra nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém perguntou se essa palavra vai ficar. É como eu sempre tenho dito, gente. Todos os temas que eu ministro aqui, eles são gravados e eu depois coloco no meu canal do YouTube. Todos os temas.
tá bom? Você vai encontrar lá no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra. youtube.com/Ronaldo Bezerra. Semana que vem deve entrar esse tema. Já está entrando outros aqui, essa semana já está programado, a semana toda, cada dia, uma mensagem nova está subindo no canal, confira lá. Ronaldo Bezerra, tá bom? Eu quero orar por você, quero orar com você, porque eu quero pedir que você ore junto comigo aí na sua casa, onde você estiver no trabalho, no carro, enfim, onde você estiver. Ore comigo. Nós vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de luta, de dor. E eu tenho certeza que, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o meu bem e para o seu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na vida do cristão, não tem sorte e azar. Não existe isso. Na vida do cristão não existe isso. Na vida do cristão tem propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja assim na sua vida. Amém, gente? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã e te agradecer em primeiro lugar por tudo aquilo que nós ouvimos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu te agradeço, Pai amado, eu te louvo, ó Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que tem um propósito em todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Aleluia, Senhor. Que seja assim, Pai amado. Se manifeste, Senhor, na nossa vida. Nós entendemos nessa manhã que o cristão não é conhecido pela sua fortaleza. O cristão é conhecido pela sua fragilidade e pela sua dependência de Deus e do próximo. Oh, Pai, nós aprendemos e nós não precisamos desanimar, porque nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Louvado seja o Teu nome. Eu peço ao Senhor que guarde cada um dos meus irmãos que está nesta live, estão aqui nos acompanhando. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja cobrindo a vida deles. Muitos deles estão enfrentando muitas lutas neste tempo de confinamento, Senhor. Oh, Pai amado, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está tratando com cada um deles e comigo também. Todos nós estamos passando por um tratamento do Senhor para nos tornarmos pessoas melhores, mais nobres, mais bonitas, mais cheias de graça. Oh, Pai, nós te louvamos, Pai amado, porque sabemos que tudo isso está cooperando para o nosso bem. Não é para nos destruir, não é para acabar com a gente, porque o Senhor é bom, o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Por isso nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, Senhor amado, e sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Abençoa os meus irmãos, Pai, que eles tenham esta convicção também, Senhor, que eles não duvidem do Teu amor, apesar de enfrentarem derrotas, de passarem por situações difíceis na vida, que eles não duvidem do Teu amor, da Tua bondade para com a vida deles. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, de toda contaminação, de toda peste, de toda obra da maldade contra a vida deles. Guarda os passos dos meus irmãos, todos eles, todos que estão nesta live, sejam guardados por Ti, guardados por Ti. Guarda a entrada e a saída deles, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus eu oro, Pai amado, crendo que o Senhor está realizando milagres nesta manhã, tocando corações, abençoando gente que está sofrendo, cuidando, consolando, enxugando lágrimas de irmãos que estão vivendo tempos de luto, de dor. O Senhor está cuidando, porque o Senhor é o nosso pastor
E nada, absolutamente nada nos faltará. A Ti seja a honra nesta manhã, a Ti seja a glória, a adoração, o louvor, a exaltação ao Teu nome, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Obrigado por nos tocar nesta manhã com esta palavra preciosa ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Legal, amigos? Um beijão para vocês. Que o Senhor abençoe e que Ele guarde vocês. Tenha um dia de vitória na presença de Deus. Tá bom? Beijo, amigos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.